Bom dia, pessoal. Meu nome é Josué Labac, sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Nesse vídeo eu vou mostrar como faço minhas provas de resistência dos materiais no Moodle. Eu espero que isso seja útil para os colegas professores da Unicamp. O Moodle permite a criação de provas que podem ser aplicadas online, que são especialmente úteis agora nesse período de isolamento social. Eu fiz isso nesse semestre no meu curso com excelentes resultados. Antes de começar a fazer provas no Moodle, eu achava que não daria para colocar as provas da minha disciplina no formato do Moodle. Talvez essa seja uma preocupação de outros professores também. Isso aqui é um gabarito de uma prova típica de disciplina de resistência materiais. Ao longo da solução, é esperado que o aluno demonstre várias habilidades, como selecionar uma equação diferencial, definir condições de contorno, esboçar e interpretar diagramas e calcular reações de apoio. Quando eu corrijo essas provas à mão, eu avalio como certo ou errado cada uma dessas habilidades individualmente, então a nota final da questão não é binária entre 0 ou 5 pontos, e sim algum valor nesse intervalo. A preocupação era que no Moodle eu só teria como avaliar a resposta final e a avaliação seria binária, o que é inadequado e injusto. Além disso, havia a preocupação sobre como lidar com questões dissertativas. São questões que exigem respostas discursivas justificadas para verificar se o aluno absorveu o conteúdo ou se ele virou uma máquina de resolver exercícios. A forma que eu achei para contornar isso é criar várias questões separadas para avaliar separadamente cada um desses conceitos. Em vez de uma questão longa envolvendo vários passos, nas provas do Moodle eu faço, por exemplo, uma questão separada só para avaliar a formulação do problema, uma questão separada só para avaliar a interpretação de diagramas e uma questão separada só para avaliar o cálculo das reações de apoio. No fim, a prova do Moodle tem muito mais questões do que a prova tradicional, todas elas independentes uma da outra. E quanto ao problema das questões dissertativas, deu para resolver isso usando questões de verdadeiro ou falso, com alternativas bem projetadas que me permitiram filtrar com uma precisão razoável se o aluno absorveu o conteúdo. No fim, eu vi que o desafio na criação de provas no Moodle, na verdade, era quebrar essa inércia de querer fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Eu precisei questionar e rever quais são os meus objetivos com as avaliações e reavaliar quais são as peças fundamentais, os conceitos fundamentais que precisam ser medidos, e aí, partindo dessa estaca zero, repensar como fazer isso nesse ambiente novo. Nesse tutorial, eu vou criar um exemplo de prova que contém 3 questões. Uma delas vai ser uma questão de múltipla escolha, a outra vai ser uma questão de verdadeiro ou falso, e a outra vai ser uma questão com resposta calculada. Acho que esses devem ser tipos de questões mais úteis, mas depois vou mostrar alguns tipos diferentes de questões que também podem ser usadas. E aí eu vou montar a prova para ser aplicada dia 7 de setembro, das 14 às 16 horas. O primeiro passo é criar um banco de questões, o segundo passo é montar a prova a partir desse banco de questões. Para cada uma das 3 questões dessa prova, é recomendável criar um número de versões diferentes. Na hora de montar a prova, o Moodle vai poder selecionar para cada aluno uma versão aleatória diferente de cada questão. Quanto mais versões diferentes eu fizer de cada questão, menores são as chances de fraude na prova. Esse trabalho de criar, idealmente, dezenas de versões diferentes para cada questão é feito uma vez só. Esse banco de questões pode ser exportado para os semestres seguintes. Aqui eu estou dentro do ambiente Moodle de uma disciplina. Aqui eu estou assumindo que você já sabe como acessar esse ambiente. Para criar o banco de questões, eu venho aqui nessa engrenagem e clico em Mais. Aqui no final da página, em Banco de Questões, clico em Questões. É nessa página que eu crio, vejo e edito todas as questões do meu banco. Veja que aqui ainda não tem nenhuma questão. Uma boa ideia é organizar as questões em termos de categorias. As categorias são como se fossem pastas de arquivos. Eu crio uma categoria para cada prova e dentro de cada prova crio uma categoria para cada questão. E aí dentro dessa categoria mais interna eu crio as versões diferentes de cada questão. Aqui por enquanto aparecem só as categorias que cada disciplina já tem. Essa categoria mais externa, top, e essa categoria padrão. Para criar uma categoria, eu venho aqui na aba Categorias, e aqui em Adicionar Categorias, escolho um nome para ela. Vou chamar essa categoria de Primeira Prova. Essa categoria Primeira Prova está dentro da categoria Padrão. E clico em Adicionar Categoria. Veja que essa categoria nova aparece aqui. Agora eu vou criar uma categoria para cada uma das 3 questões dessa primeira prova.
Aqui em categoria Pai, escolho primeira prova e aqui escolhi o nome P1, questão 1. É dentro dessa categoria que eu vou colocar todas as questões, todas as versões da questão 1 dessa prova. Aí eu crio mais duas outras categorias para as outras duas questões dentro da primeira prova. Pronto, minha estrutura de categoria já está pronta. Agora eu posso voltar aqui na aba Questões para começar a criar as questões. Antes de criar uma questão, eu vou entrar dentro da categoria na qual eu quero criar a questão. Aqui vou selecionar a categoria P1 questão 1 para criar versões da primeira questão dessa prova. Para criar uma nova questão, eu clico aqui em Criar nova questão. E o Moodle oferece vários formatos diferentes de questões. Nessa prova eu vou fazer a questão 1 como uma questão de múltipla escolha. Ela vai ter 3 alternativas e só uma é correta. Clico aqui em múltipla escolha e adicionar. Agora nessa página eu adiciono detalhes sobre a questão. Aqui tem uma infinidade de recursos, eu vou tentar focar no mais básico possível. Eu tinha definido a categoria P1 questão 1 para essa questão. Agora vou escolher um nome que me ajude a identificar facilmente a questão só de olhar para o título dela. Aqui chamei de P1 questão 1 versão 1 diagrama tensão. E aqui eu entro no texto da questão. Nesse exemplo eu quero dar um esboço de um diagrama tensão-deformação e quero que o aluno indique qual material do diagrama é o mais rígido. Para inserir uma figura eu clico nesse botão aqui, clico em encontrar ou enviar uma imagem e clico aqui para selecionar uma imagem do meu computador. Clico em enviar esse arquivo, inserir e OK. Aqui eu inseri uma figura que eu desenhei à mão e tirei uma foto com o celular só para mostrar que não precisa nenhum software especial para criar imagens. Aqui eu posso inserir também equações no formato LaTeX. Para isso eu abro esse cifrão duplo e digito a equação no formato LaTeX. Quando eu termino, fecha com um cifrão duplo. A equação pode ser tão complexa quanto você seja capaz de escrever no formato LaTeX. Se a equação for complexa demais para escrever assim, em forma de código, eu escrevo primeiro num software qualquer de edição de equações como esse e copio a equação. Aí eu venho aqui no Moodle e aperto Ctrl V para colar e a equação é colada em código de texto. Nesse espaço é possível entrar não só texto, mas também figuras, vídeos, anexos, links, equações, e clicando aqui nesse botão ele mostra ainda mais opções de edição de texto, criação de tabela, formatação e símbolos. Aí aqui embaixo tem uma infinidade de opções sobre a questão, mas eu vou focar nas mais importantes para as provas online. Primeiro, que essa é uma questão de múltipla escolha em que só uma das alternativas é correta. Então eu escolho aqui apenas uma resposta. Aqui eu deixo misturar opções selecionadas, porque aí a ordem das alternativas fica aleatorizada. Cada aluno que receber essa questão vai ter alternativas organizadas em ordens diferentes. E aqui em numerar as escolhas, eu posso decidir se as alternativas devem ser numeradas como ABC, 1, 2, 3 ou algum outro formato. Nessa questão eu acho desnecessário. E aqui é onde eu coloco as opções de resposta a serem selecionadas. Eu gosto de começar colocando a alternativa correta, só para eu mesmo me organizar, mas isso não importa porque as alternativas vão aparecer em ordens aleatórias para os alunos. Nessa questão, a resposta correta é Mental Core. Se o aluno selecionar essa alternativa, a nota dele é 100% do valor da questão. E as alternativas erradas são Stick Brush e Oakenfur. Como essas são alternativas erradas, se o aluno selecionar qualquer uma delas, ele não recebe nota nenhuma. Então aqui deixo a nota de ambas como nenhum. As alternativas não precisam ser texto, elas podem ser também equações, imagens, vídeos, símbolos e dá para editar o formato da resposta de várias formas. Aqui eu tenho espaço para adicionar mais duas alternativas e aqui nesse botão eu posso adicionar quantas alternativas quiser, mas essa questão tenho só 3 alternativas mesmo. Aqui eu tenho várias outras opções que eu não usei na minha prova online.
Feedback é uma ferramenta que me permite colocar explicações para o aluno do porquê ele acertou ou porquê ele errou e o que fazer ou estudar para corrigir essas deficiências no futuro. Múltiplas tentativas é uma opção que eu posso configurar para o aluno ter mais de uma chance de responder a uma pergunta. Caso ele erre a pergunta na primeira tentativa, é possível dizer que ele errou e então que ele tem mais uma chance de tentar. E aí dá para configurar se a nota da segunda tentativa vai ser alguma redução em relação à nota da primeira tentativa ou não. E tags eu nunca usei. Acho que serve para facilitar para a gente fazer busca por questões que têm o mesmo tema. Aí eu clico aqui em salvar mudanças e pronto. Agora essa questão que eu criei aparece aqui. Aparece aqui um símbolo mostrando o tipo de questão, que aqui é de múltipla escolha. Aqui mostra o título que eu escolhi para a questão, que me ajuda a identificar facilmente qual prova ela pertence, qual versão ela é, e um lembrete sobre o que está sendo perguntado na questão. E aqui em cima mostra que eu estou olhando dentro da categoria P1 questão 1. Agora aparece indicado que essa categoria tem uma questão dentro dela. Aqui em editar, eu tenho essas opções para trabalhar com essa questão. Os itens que eu mais vou usar aqui são editar a questão, que me permite reabrir a questão para fazer alterações, duplicar, que me permite fazer cópias da questão, e pré-visualizar. Vou clicar aqui para ver como ficou essa questão. Essa é a forma como essa questão vai ser apresentada para os alunos na prova. Veja que aqui aparece a figura que eu inseri, aqui as equações aparecem direitinho, e aqui as três opções que eu criei. Veja que elas aparecem em ordens diferentes da ordem que eu criei na questão, porque eu tinha configurado que as alternativas devem aparecer em ordem aleatória. Cada vez que essa questão for aberta, essa ordem vai ser diferente. Aqui o Moodle indica quantas alternativas podem ser escolhidas, que nesse caso é só uma alternativa, como eu tinha configurado lá na questão. Aqui embaixo tem algumas opções de configurações sobre a questão. Nada disso é mostrado para os alunos. Opções de tentativa têm a ver com questões que permitem múltiplas tentativas, que não é o caso aqui. Essa opção eu deixo como feedback adiado. Opções de exibição é onde eu defino se os alunos vão ter algum tipo de feedback sobre essas questões durante a realização da prova. Aqui eu defino todos eles como não exibido. Na verdade, essa ferramenta de feedback pode transformar a atividade de avaliação numa experiência de aprendizado muito rica, e no semestre presencial eu configuraria isso completamente diferente. Essas configurações aqui são voltadas para coibir fraudes nesse caso de prova online. E aqui em cima tem esse botão preencher com respostas corretas que eu posso usar para ver se eu configurei corretamente qual a resposta correta para essa questão. Se eu estiver satisfeito com esse preview da questão, eu clico fechar preview. Aqui eu estou de volta no banco de questões. Por enquanto eu só tenho essa uma versão da questão 1 da prova. Agora eu vou duplicar essa versão para fazer pequenas alterações nela para criar versões diferentes. Clico aqui em editar, duplicar e ele abre para edição uma cópia daquela questão. Veja que a cópia foi criada dentro da mesma categoria. Agora eu vou alterar o nome da questão. Essa aqui vai ser a versão 2. E aqui, em vez de perguntar qual é o material mais rígido, vou perguntar qual é o menos rígido. O resto da pergunta continua igual. Agora a resposta correta não é mais Mental Core. Então mudo essa pontuação da alternativa Mental Core para nenhum. Agora Oakenfour é a resposta correta. Então mudo a pontuação da alternativa Oakenfour para 100%. E pronto. Clico em salvar mudanças. E agora a versão 2 da questão 1 aparece aqui. Aqui fica indicado que essa categoria tem duas questões. Se eu vier aqui em pré-visualizar, essa versão da questão pergunta qual é o material menos rígido, e aqui em preencher com respostas corretas, eu vejo que eu configurei a alternativa correta. Quando eu montar a prova, o Moodle vai escolher para cada aluno uma dessas versões dessa questão. Metade da turma vai resolver a versão 1 e metade da turma vai resolver a versão 2. Quanto mais versões, menor é a chance de dois alunos caírem com versões iguais da questão. Isso é importante para reduzir a chance de fraude nesse caso de prova online. Mas você viu que eu demorei só alguns segundos para criar uma versão diferente dessa questão. Dá também para fazer modificações maiores sem sair do escopo ou do nível de dificuldade da questão.
Por exemplo, se o objetivo dessa questão é verificar se os alunos aprenderam a extrair propriedades constitutivas desse diagrama, eu também poderia perguntar coisas diferentes dentro desse mesmo contexto. Então, em vez de criar uma questão e depois pensar em como criar versões dela, eu já projeto a questão desde o começo, de forma que maximize a possibilidade de versões diferentes. Colocando um diagrama assim, nesse caso, me permite perguntar uma infinidade de coisas dentro do mesmo contexto. Um jeito fácil e rápido de criar versões diferentes é criar questões com dados variáveis. Aqui, por exemplo, eu quero pedir para os alunos calcularem as reações de apoio dessa viga que tem uma rótula aqui em 3/4 do comprimento. O que eu faço é calcular a solução desse problema para uma rótula numa posição arbitrária A. Essa é a solução geral em função de A. Aí, usando um software qualquer, eu calculo a resposta específica para valores diferentes de A. Cada um desses casos é uma versão diferente da questão, e eu posso criar aqui dezenas de versões diferentes em alguns segundos. Na criação de versões, eu acho importante ver se as versões têm o mesmo nível de dificuldade. Nesse caso aqui, a dificuldade em resolver essa questão é a mesma para qualquer valor de A. Mas nesse caso aqui, com um apoio a mais, que parece ser um caso parecido, é bem mais difícil de resolver. O conceito sendo avaliado é o mesmo, que é o cálculo das reações de apoio, mas essa versão é muito mais difícil de resolver e isso é injusto para o aluno que cair com essa versão da questão. Agora eu vou criar a questão 2 para mostrar como eu faço uma questão de verdadeiro ou falso. Aqui em categoria, seleciono a categoria P1 questão 2 que eu tinha criado, e aqui não tem nenhuma questão ainda. Venho aqui em criar nova questão e de novo escolho múltipla escolha. Essa questão está sendo criada dentro da categoria que eu tinha escolhido e aqui vou colocar um nome que me ajude a identificar essa questão depois. Nessa questão eu vou colocar uma figura e uma equação e vou fazer 4 afirmações sobre elas. 2 afirmações vão ser verdadeiras e 2 vão ser falsas e eu quero que os alunos avaliem qual das 4 afirmações são verdadeiras. Considerando o seguinte diagrama, agora venho aqui para inserir figura, encontrar ou enviar uma imagem, escolher arquivo e seleciono a figura do meu computador. Enviar esse arquivo, inserir e OK. Considerando o seguinte diagrama e a seguinte equação. E aqui eu vou colar uma equação que eu fiz no meu editor de equações, porque ela é muito difícil para digitar direto aqui. Então, considerando o seguinte diagrama e a seguinte equação, selecione as afirmações verdadeiras. Agora, como mais de uma alternativa vão ter que ser selecionadas, eu escolho múltiplas respostas permitidas. Misturar as opções para que cada aluno receba as alternativas em ordens diferentes. E em numerar as escolhas, eu vou escolher numerar com I, 2i, 3i, só para ver como fica. E agora para criar as 4 afirmações verdadeiras ou falsas. Vou colocar as 2 primeiras verdadeiras e as 2 últimas falsas, só para facilitar para mim mesmo, mas isso não importa. Aqui eu incluí uma equação na resposta só para mostrar que dá para fazer isso. É só abrir e fechar a equação com um cifrão duplo. Agora preciso configurar as notas da questão. Se o aluno selecionar essa alternativa verdadeira, ele selecionou uma das 2 alternativas corretas. Nesse caso, ele ganha 50% da nota da questão. Se selecionar essa outra alternativa verdadeira, ele ganha mais 50% da nota da questão. Se eu tivesse 3 alternativas corretas, eu teria que configurar que cada alternativa vale 1/3 da nota da questão, ou 1/4 se eu tivesse 4 alternativas corretas e assim por diante. Essas 2 alternativas estão erradas, então o aluno não ganha pontos se selecionar alguma delas. Mas eu preciso configurar para descontar pontos caso alguma dessas alternativas erradas sejam selecionadas. Se eu não fizer isso, o aluno pode gabaritar a questão simplesmente selecionando todas as alternativas. Então eu coloco a pontuação das alternativas erradas
um valor negativo correspondente à quantidade de alternativas erradas. Como eu tenho essas duas alternativas erradas, cada uma desconta metade da nota da questão. Mas também dá para descontar um valor menor de erro, dependendo da severidade do erro em relação ao conceito que está sendo avaliado pela questão. O importante é que a soma das porcentagens positivas tem que somar 100% da nota da questão. Agora clico em salvar mudanças e aqui está a primeira versão da questão 2. Para ver como ficou, eu venho em editar, pré-visualizar, e essa é a forma como essa questão vai aparecer para o aluno. Agora o Moodle instrui o aluno que uma ou mais alternativas podem ser selecionadas, diferente da questão 1. A ordem das alternativas também ficou embaralhada como eu tinha configurado. Cada aluno e cada vez que essa questão for exibida, essa ordem vai ser diferente. Essa alternativa mostra aquela pequena equação que eu tinha inserido no texto da resposta. E aqui aparece também a numeração das alternativas como I, 2 e 3i, como eu tinha configurado. Para ver se eu configurei as respostas corretamente, eu clico em preencher com respostas corretas e aqui ele mostra que eu configurei corretamente as duas alternativas que devem ser selecionadas. Clico em fechar preview para voltar para o banco de questões. Questões teóricas como essa são mais difíceis de criar versões. Uma forma fácil de criar uma versão dessa questão é pedir para selecionar as alternativas falsas em vez das verdadeiras. Aqui eu costumo destacar a palavra falsas, porque os alunos estão acostumados com questões que pedem para selecionar as alternativas verdadeiras e por reflexo eles podem acabar respondendo errado. Aí eu preciso inverter o peso das respostas aqui para refletir essa mudança. Essa é uma forma fácil de criar uma versão adicional dessa questão, mas fora isso é difícil generalizar questões teóricas assim para criar versões diferentes. O jeito é criar questões completamente diferentes, a dificuldade aqui passa a ser garantir que as versões diferentes tenham aproximadamente o mesmo nível de dificuldade. Agora eu vou entrar na categoria P1, questão 3, para criar a terceira e última questão. Criar uma nova questão. E agora eu vou criar uma questão de resposta calculada. Nesse formato de questão, eu posso criar dados variáveis no texto da questão em si, e a resposta fica calculada a partir do valor arbitrário dessas variáveis, como eu vou mostrar agora. Essa questão está na categoria correta, P1, questão 3, e aqui vou colocar um nome que me ajude a identificar essa questão só de olhar para o título dela. Vou chamar de P1, questão 3, hipotenusa. Nessa questão, eu vou dar 2 catetos de um triângulo retângulo e eu quero que os alunos calculem a hipotenusa do triângulo retângulo. Considerando um triângulo retângulo com catetos C1 metros e C2 metros, determine a hipotenusa. Aqui, C1 e C2 são os nomes das variáveis que vão assumir os valores dos catetos. Eu indico as variáveis usando essas chaves. Cada vez que essa questão for exibida, o Moodle vai substituir um valor diferente aqui no espaço ocupado por C1 e C2. Eu posso configurar qual é o intervalo de valores que essas variáveis podem assumir. Aqui em respostas, eu coloco uma fórmula para a expressão da resposta baseada nas variáveis que eu defini antes. Nesse caso, a expressão da hipotenusa, baseada nos catetos, é raiz de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Essa fórmula pode ser tão complexa quanto você seja capaz de escrever em função das variáveis de entrada. Nesse campo eu posso usar funções trigonométricas, potências, raízes, conversão entre radiano e graus e qualquer outra função matemática que eu usaria numa linguagem de programação. Nessa questão, eu estou perguntando só pela hipotenusa. Então essa resposta vale 100% da nota da questão. Eu poderia pedir mais coisas, por exemplo, perguntar qual é o ângulo entre um dos catetos e a hipotenusa, ou coisa do tipo. Nesse caso, quando houver mais partes na questão, eu preciso dividir a nota entre as partes. Talvez eu dê 50% da nota da questão para cada parte da resposta, ou talvez mais peso para as respostas mais difíceis, mas a soma deve dar 100%. Nesse caso, eu vou pedir só a hipotenusa mesmo. Como o aluno vai inserir uma resposta numérica para esse problema,
é possível que ele use algum arredondamento e a resposta numérica informada não bata exatamente com a resposta aqui. Então é bom incluir uma tolerância na resposta. Nessa questão, eu admito que a resposta informada seja de 1% para menos ou para mais em relação à resposta esperada. Em questões envolvendo mais passos e potencialmente mais arredondamentos ao longo da solução, talvez seja necessário incluir uma margem maior aqui. Aqui em resposta a exibir, eu vou deixar do jeito que está para exibir a resposta com 2 casas decimais. Aqui tem mais opções sobre se eu quero avaliar as unidades da resposta também, ou só o valor numérico, por exemplo. Nesse problema, o aluno poderia ter informado a hipotenusa em metros também, mas eu não estou preocupado com isso aqui. Eu quero que o Moodle avalie só o valor numérico da resposta. E aí, salvar mudanças. Aí, nesse formato de questões, o Moodle abre outra página onde eu preciso definir mais configurações. A primeira delas é sobre o intervalo de valores das variáveis que eu defini. Aqui em caracteres Coringa eu defino que usarei os mesmos conjuntos de dados privados já existentes. E aqui na sincronização eu escolho não sincronizar. Isso aqui quer dizer simplesmente que os dados dessa questão são independentes dos dados de outras questões diferentes. Eu não quero exportar nada nem sincronizar nada. Aqui na próxima página eu defino o intervalo de variação dos valores das variáveis. Aqui em faixa de valores, ele começa sugerindo um intervalo de variação para a variável C1, que vai de 1 a 10. Esse curinho aqui é só um valor aleatório dentro desse intervalo que o Moodle escolheu para poder ilustrar como seria um valor que essa variável poderia assumir dentro desse intervalo. Para o cateto 1, vou definir a variação de C1 de 1 até 100. Aqui em casas decimais, eu vou escolher que as variáveis mostradas vão ter 2 casas decimais. E aqui em distribuição eu escolho uniforme, que quer dizer que C1 tem a mesma probabilidade de assumir qualquer dos valores dentro desse intervalo. Para o cateto 2 vou usar só números inteiros de 10 a 20. Essa faixa de valores poderia ser também números negativos ou zero, mas nesse caso não faz sentido para os catetos de um triângulo retângulo. E aqui 0 casas decimais porque eu quero valores inteiros para o cateto 2. Nessa seção, o Moodle usa os valores Coringa que ele definiu antes para ilustrar como vai ficar a resposta dessa questão. Ele usou a fórmula que eu defini antes, raiz de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, e a resposta para esses valores Coringa dá essa. Aqui embaixo ele mostra como ficaria a faixa de respostas aceitas. Esse valor é a resposta correta menos 1%, e esse valor é a resposta correta mais 1%. E esse 1% de variação fui eu quem definiu na página anterior. Para a resposta ser considerada correta, é necessário que a resposta do aluno esteja dentro desse intervalo. Por último, eu adiciono o conjunto de dados para habilitar as variáveis com as configurações que eu escolhi. Essencialmente, o que está sendo perguntado aqui é quantas versões diferentes dessa questão você quer fazer. Aqui ele oferece opções de 1 a 100 versões, mas eu posso voltar e continuar adicionando mais se necessário. E aqui em quantos conjuntos exibir, eu posso escolher quantos exemplos eu, professor, quero ver agora na tela para revisar. Eu vou escolher um só. Aí clico em adicionar. E aí 100 conjuntos de dados aleatórios nesse intervalo foram criados e aqui ele me exibe um conjunto para eu revisar. Veja aqui que ele dá um exemplo de Coringa para C1 e C2. C1 é um número real com 2 casas decimais entre 1 e 100. Esse é um exemplo de valor com essas características. E C2 é um inteiro entre 10 e 20. Esse é um exemplo de valor que C2 poderia assumir. E aqui ele mostra de novo como seria a resposta calculada se esses valores fossem apresentados para os alunos. E também o intervalo de variação de 1% dentro do qual a resposta é considerada correta. Se tiver tudo correto, clique em salvar mudanças. E a questão 3 já está pronta. Vou clicar em editar e pré-visualizar para ver como ficou. Essa é a forma como essa questão vai aparecer para os alunos. Aqui no espaço onde eu tinha colocado as variáveis C1 e C2, ele substituiu por números aleatórios com o intervalo e características que eu tinha definido. E aqui fica esse espaço para o aluno responder. Para o aluno, só esse quadro azul é exibido. Esses botões aqui só aparecem no ambiente do professor.
Eu posso clicar aqui em preencher com respostas corretas para verificar se eu escrevi a fórmula da resposta corretamente. E aqui ele dá esse valor correto com 2 casas decimais, como eu tinha definido. Aqui eu clico em fechar preview para voltar para o banco de questões. E agora eu terminei a primeira parte, que é fazer o banco de questões. Aqui eu posso ir na categoria Mãe Primeira Prova e dá para ver todas as questões dentro das subcategorias da primeira prova. Eu tinha criado 3 versões para a questão 1, 2 versões para a questão 2 e uma versão para a questão 3. Mas na verdade, como a questão 3 é uma questão de resposta calculada e eu escolhi 100 grupos de valores, eu tenho 100 versões diferentes dessa questão, digamos assim. Agora que o banco de questões está feito, eu posso montar a prova. Para montar a prova, eu clico aqui para voltar para a raiz do curso. Aqui na engrenagem, clico em ativar a edição. E aqui clico em adicionar uma atividade ou recurso. Aqui tem um monte de atividades que eu posso usar, mas para montar uma prova eu escolho a atividade questionário. E clico em adicionar. É nessa página que eu defino as configurações da prova. Vou chamar essa prova de primeira prova. Esse nome é visível para os alunos. Aqui em descrição eu posso inserir informações para serem mostradas para os alunos quando eles iniciarem a prova. Aqui eu costumo confirmar a data e horário da prova, quantas horas eles têm para resolver a prova, revisar algumas regras se necessário, sugestões finais e coisas do tipo. Opcionalmente, eu posso também exibir essa descrição na página principal do curso, além de dentro da prova em si. Como eu tinha falado, vou organizar essa prova para acontecer dia 7 de setembro, das 14 às 16 horas. Eu clico em habilitar para definir uma data de abertura do questionário e aqui escolho 7 de setembro, às 14 horas e 0 minutos. Assim que eu terminar de montar essa prova, ela vai aparecer na página de abertura do curso e os alunos até podem clicar nela para abrir, mas eles não vão conseguir começar a responder e nem ver as perguntas antes dessa data e desse horário aqui. Agora eu posso definir tanto a duração da prova quanto um horário de encerramento. Eu vou definir aqui um horário de encerramento. Aqui vai ser dia 7 de setembro, às 16 horas e 0 minutos. E agora eu preciso definir o que eu quero que o Moodle faça quando o tempo da prova acabar. Eu escolho que as alternativas abertas são enviadas automaticamente. Isso quer dizer que se o tempo acabar e o aluno não tiver terminado tudo, o Moodle vai salvar e me mandar automaticamente o que o aluno fez até aquele momento. Aqui em notas, a única coisa que eu mudo é esse campo tentativas permitidas. Isso tem a ver com quantas chances o aluno vai ter de responder as questões. Essa é uma ferramenta interessante, mas infelizmente na prova online eu preciso definir isso como uma tentativa só para coibir fraudes. Aqui em Layout, eu defino quantas questões devem aparecer por página de prova. Eu deixo aqui como cada pergunta, que quer dizer que o aluno vai ver uma questão por vez e ele vai precisar mudar para outra página para ver a próxima pergunta. E aqui em Mostrar Mais, tem a configuração mais problemática. Em métodos de navegação, eu posso escolher entre livre e sequencial. Livre quer dizer que o aluno vai ter liberdade de avançar e voltar nas questões. Sequencial quer dizer que ele vai ter que responder as questões na ordem em que elas são apresentadas para ele. Para o aluno, é melhor que eu deixe a navegação livre, porque aí ele vai poder ver primeiro todas as questões da prova e administrar o tempo para resolver primeiro as que ele acha que dão mais trabalho. E depois voltar e ir resolvendo as outras questões. A vantagem de colocar navegação sequencial é a seguinte. Daqui a pouco eu vou mostrar como eu vou configurar o Moodle para aleatorizar a ordem com que as questões aparecem para os alunos. Então cada aluno vai ter na frente dele uma questão diferente dos seus colegas para resolver. Essa desincronização dificulta a troca de informação entre os alunos e coíbe fraudes, mas se os alunos têm liberdade de navegar entre as questões, isso não funciona. Então é preciso pensar um pouco para decidir a melhor configuração para cada caso. No meu caso, eu escolhi navegação sequencial. Os alunos precisam resolver as questões na ordem em que aparecem e não podem voltar às questões anteriores.
Para minimizar o problema de eles não saberem o nível de dificuldade das questões que ainda estão por vir, eu ofereci prévias das provas. Eram provas com o mesmo conteúdo da prova real, que ajudavam os alunos a terem uma ideia de quanto tempo dedicar a cada questão e julgar se as questões mais difíceis já passaram ou ainda estavam para acontecer. Além disso, eu precisei avisar e enfatizar com antecedência, tanto por e-mail quanto na descrição da prova, que as questões deviam ser respondidas na ordem em que aparecessem, que não seria possível navegar entre as questões. Aqui em comportamento da questão, eu digo para o Moodle embaralhar a ordem em que as questões aparecem. E aqui em opções de revisão, eu desmarco todos esses itens. Aqui, desmarcar essas opções simplesmente quer dizer que ao final da prova o aluno não vai ter acesso à resposta correta, ou comentários sobre as questões, ou revisão da questão, ou nada do tipo. Quando ele terminar de responder, ele simplesmente vai receber uma mensagem de confirmação. Essa também é uma ferramenta interessante no semestre normal, mas na prova online, infelizmente, eu preciso fazer isso para coibir fraudes. E aqui eu não costumo mexer em nenhuma dessas configurações. Só aqui em conclusão de atividades do curso, eu escolho não indicar a conclusão de atividade, só porque o aluno não precisa marcar a conclusão da prova para que ela seja concluída. Aí eu clico aqui em salvar e mostrar, e aparece essa página. Aqui a prova está configurada. Falta só adicionar as questões do banco de questões. Eu clico em editar questionário e aparece essa página. A primeira coisa a definir é a nota máxima da prova. Aqui eu deixo 10 mesmo, quer dizer que as notas vão de 0 a 10. Aqui eu seleciono essa caixa para dizer que a ordem em que as questões aparecem deve ser aleatorizada. Aqui em adicionar, eu posso criar uma questão nova, adicionar uma questão específica do banco de questões, ou mandar o Moodle escolher uma questão aleatória dentro de várias versões de questão. É isso que eu quero fazer. E aqui eu defino de onde ele deve tirar as versões de questões para aleatorizar. Eu vou clicar aqui na categoria P1 questão 1, que tem 3 versões da questão 1. E aqui ele mostra as questões que estão dentro daquela categoria. Aqui eu clico em adicionar questões aleatórias. Aqui a questão 1 foi adicionada. Esse dado indica que é uma questão aleatória de dentro de uma categoria do banco de questões. E aqui eu preciso definir quanto vale essa questão dentro dessa prova. A questão 1 é aquela para escolher uma resposta correta sobre o diagrama tensão-deformação. Aqui eu vou configurar que ela vale 2 pontos. E agora é só fazer a mesma coisa para as questões 2 e 3. Clico em adicionar uma questão aleatória, seleciono a categoria da questão 2, que tem 2 versões diferentes, e adicionar questões aleatórias. Agora a questão 2 apareceu aqui. Essa é aquela questão teórica para escolher verdadeiro ou falso. Vou definir que ela vale 3 pontos. Então, cada afirmação correta que o aluno selecionar vale 1,5 ponto do total da prova. E por fim, adiciono a questão 3. A questão 3 tem uma versão só, mas dentro dela tem 100 conjuntos de coringas diferentes. Essa é aquela questão para calcular a hipotenusa. Vou definir que ela vale 5 pontos. Com essa aleatorização, a chance de 2 alunos terem a mesma versão da questão 1 é 1 em 3. A chance de 2 alunos terem a mesma versão das questões 1 e 2 é 1 em 6. A chance de 2 alunos terem a mesma versão da prova inteira é 1 em 600. A minha primeira prova do semestre passado tinha 7 questões que tinham entre 5 e 70 versões cada, e ao todo a chance de 2 alunos terem provas iguais era de 1 em 40 bilhões. Mas eu acho que eu exagerei. Esse total de pontos das questões deve ser igual à nota máxima da prova. E se tudo estiver certo, eu já posso voltar para a página inicial do curso para ver como ficou a prova. Aqui eu vou clicar na engrenagem e desativar a edição. Aqui dá para ver um link para a prova e aqui a descrição. Essa descrição só está aparecendo aqui porque eu configurei para aparecer quando montei a prova. Eu posso clicar na prova se quiser modificar as configurações, adicionar questões ou ver detalhes. Aqui, por exemplo, está mostrando que eu configurei corretamente as datas e horários de início e encerramento da prova. E eu posso clicar em pré-visualizar questionário agora para ver como ficou a prova. É isso que o aluno vai ver quando ele entrar para resolver a prova naquele dia e horário. O Moodle escolheu para esse aluno aleatoriamente essa versão da questão.
Ele chama essa questão de questão 1, mas essa não é necessariamente a mesma questão que eu chamei de questão 1 no meu banco de questões. Ele mostra aqui do lado o valor da questão nessa prova, e esse botão editar questões só aparece para o professor. O aluno vai submeter uma resposta que ele acha correta e vai clicar em próxima página para ir para a próxima questão. O aluno responde a questão e clica em próxima página para ir para a próxima pergunta. Responde e clica em finalizar a tentativa. Pronto, a prova foi resolvida. Aqui não é mostrado nenhum feedback ou nota final porque eu configurei na montagem da prova para não mostrar. Esse botão retornar à tentativa, que normalmente permitiria rever a prova, também não vai aparecer para os alunos. Aí o aluno só precisa clicar em enviar tudo e terminar. E para mim o Moodle também mostra essa revisão da minha solução, mas isso também não vai aparecer para os alunos. Para ver as notas da turma no final da prova, o professor pode vir aqui na página inicial do curso, clicar no nome da prova e aqui na engrenagem clicar em resultados. Aqui ele não me mostra nada porque nenhum aluno fez essa prova ainda. Mas ao final de uma prova eu teria aqui uma tabela com os nomes dos alunos e as notas que eles tiraram em cada questão e a nota total das provas. As notas são editáveis e dá para exportar esses resultados para vários formatos diferentes. Para terminar, eu vou mostrar aqui alguns formatos interessantes de questões que o Moodle oferece que eu usei no meu curso. Esse formato é o chamado arrastar e soltar sobre texto. Aqui os alunos montam a resposta arrastando pedaços de texto para espaços pré-definidos. Eu achei interessante esse formato para coisas do tipo montar uma equação do carregamento ou definir condição de contorno. O outro formato interessante é esse arrastar e soltar sobre imagem. Aqui os alunos respondem arrastando diferentes opções de imagens para espaços pré-definidos. Eu achei interessante esse formato para coisas do tipo interpretação de diagramas. Aqui um exemplo de questão de múltipla escolha em que as respostas são imagens em vez de texto. E aqui um exemplo de questão de múltipla escolha em que as respostas são equações. As equações são bem complexas até. Elas têm frações, têm símbolos, mas qualquer equação que pode ser escrita em formato LaTeX pode ser escrito aqui. Aqui eu falei bem superficialmente do meu processo de criação de provas online no Moodle. Espero que isso seja útil para os colegas professores nesse período de ensino remoto e fico à disposição por e-mail caso você precise de ajuda para montar sua prova. Eu também tinha feito um tutorial sobre como eu faço minhas videoaulas de resistências dos materiais no YouTube. Você pode clicar nesse quadro para ver esse tutorial.